Então, a pergunta coerente agora é o seguinte: como eu posso aumentar a qualidade de um amperímetro? A resposta, em princípio, é simples. Basta reduzir a resistência interna. Lembra? O amperímetro ele é mais ideal quanto menor for a resistência interna em relação à do circuito. Então, como eu posso reduzir a resistência interna? Voltando à equação 7, a resistência interna poderia ser escrita dessa forma aqui. FE é um valor que depende do circuito. Eu quero medir com um fundo de escala 5 amperes, 1 ampere, meio ampere, não sei, eu não posso variar, depende do meu circuito. Mas eu posso brincar com o meu galvanômetro. Eu posso escolher um galvanômetro que tenha um certo RG e um certo IG, de forma que eu diminuo o valor de RA. Então, repare que para reduzir RA, eu preciso ter um valor desse produto, RG vezes IG, o menor possível. Então, como fazer isso? Bom, vamos lá. Como que eu diminuo o valor da corrente de fundo de escala de galvanômetro? É simples. Lembra lá do galvanômetro que tinha aquele campo magnético induzido que dependia de uma constante, da corrente e do número de espiras por unidade de comprimento. Então, se eu quero um galvanômetro muito sensível, que basta passar uma corrente muito pequena, ele já consegue produzir um efeito, eu tenho que ter aquele enrolamento central com muitas espiras por unidade de comprimento. Eu tenho que ter então um solenoidezinho com muitas voltinhas. O problema é que, se eu quero fazer com muitas voltas, eu vou ter um fio mais longo e mais fino. E essas duas condições fazem que, se eu quero aumentar o número de espiras por unidade de comprimento, a resistência desse fio vai aumentar. Então, o que significa? Quando eu quero diminuir a corrente de fundo de escala para aumentar a sensibilidade, o preço que eu pago é aumentar a resistência interna dele, que vai implicar em reduzir a minha condição de ideal. Então, repara que o que eu queria é minimizar esse produto, porém, cada um desses termos tem um comportamento, vamos dizer assim, antiparalelo. Quando eu diminuo um, eu aumento o outro. Então, repara que esse é um belíssimo problema de engenharia, onde você quer otimizar uma condição. Quão pequeno deve ser o meu IG, ou quão grande pode ser o meu RG, para que eu tenha uma condição de que esse produto seja mínimo. E tem que levar um pouco mais no mundo real aqui. Ó. Esse sistema tem massa. Quanto mais fio, maior a massa, maior a inércia. Pode ser mais difícil para balancear o sistema. Eu quero um sistema que tenha resposta linear. Então, as condições reais são um pouquinho mais diferentes. O problema é um pouquinho mais complicado do que está aparecendo por aqui. Bom, não se preocupe tanto porque no mundo real, no mercado, existem galvanômetros que têm corrente aí de fundo de escala de ordem de 50 microamperes. Nós simulamos um de 10 miliamperes. Esse aqui é muito menor. Tá? E também existem resistores, galvanômetros com resistência interna de ordem de ohm, não de 100 como nós simulamos. Então, essa é uma faixa muito comum entre 50 microamperes e 100 miliamperes para a corrente de fundo de escala e 1 e 1000 ohms para a resistência interna. O problema é que, quando você quer ter uma corrente muito pequena, você acaba tendo uma resistência muito grande. Então, como saber se o teu galvanômetro e, consequentemente, o seu amperímetro é bom? A dica é, leia o manual técnico do instrumento. É ele que vai te falar, o fabricante já fez essas medidas, ele que vai te fornecer, vai te contar a verdade sobre o equipamento e você vai saber, se você tiver formação boa, saber avaliar se esse amperímetro que você usa é bom ou não. Tá? Lembra sempre que a qualidade do teu instrumento depende do que você quer fazer com ele. Se você quer simplesmente saber se passa ou não corrente, qualquer amperímetro funciona. Tá? Agora, se você quer medir valores de diferenças muito pequenas de corrente, você vai precisar de um amperímetro muito bom. Mas aí você compra o seu amperímetro, o seu multímetro e não quer ler o manual, mas quer determinar a resistência interna do amperímetro. Como fazer isso? Bom, a maneira mais fácil é usar um chamado ohmímetro, é um medidor de resistência elétrica. Ele faz uma medida direta. Então aqui está um exemplo. Tem um ohmímetro que está ligado diretamente nesse miliamperímetro de corrente contínua com fundo de escala 50
mA. Então, aqui diz o seguinte, quando o fundo de escala desse amperímetro, desse miliamperímetro, é 50 mA, a resistência interna dele é 2,5 ohms. Quando eu passar esse bônus para cá, essa ligação para cá, para fundo de escala 500 mA, a resistência interna vai ser 0,25 ohms. Lembra que o produto dos dois é uma constante. Mas essa não é a única forma de medir. A gente pode fazer um outro circuitinho assim, aparentemente mais simples. Tá? Imagina um circuito, uma fonte, um resistor e o meu amperímetro. Então eu defino uma certa corrente cujo valor está sendo medido aqui nesse amperímetro. Aí eu pego um voltímetro e meço a diferença de potencial entre os terminais do amperímetro. Então, se eu sei qual que é a diferença de potencial nos terminais do amperímetro e sei qual que é a corrente que atravessa o amperímetro, eu consigo calcular qual que é a resistência interna desse amperímetro. O problema aqui é que, repara que esses dois instrumentos podem não ser ideais, podem ter resistências internas que atrapalham, então você vai ter uma boa aproximação, mas talvez não um valor muito correto. Uma outra maneira é complicar um pouquinho o circuito, mas não muito, e montar a seguinte estrutura. Imagina uma fonte que eu estou ligando aqui com esse primeiro amperímetro, tá? Eu posso ter aqui um resistor de controle, é muito bom que tenha, tá? Mas a corrente vai passar por esse primeiro amperímetro e o circuito vai dividir aqui nessa ligação para parte passando por esse segundo amperímetro, que é igual ao primeiro, para ser um pouco mais confiável, e a outra parte passa por esse resistor variável, uma década de resistor, um resistor que você pode variar o valor sabendo quanto vai. Então a ideia é o seguinte, essa corrente I1, ao chegar aqui, parte vai atravessar esse amperímetro, parte vai atravessar essa década, esse resistor. Quando a corrente I1 for o dobro da corrente I2, quer dizer que quando I1 dividir igualmente entre esse trecho, esse ramo, quer dizer que a resistência desse amperímetro é igual à resistência dessa dessa década. Como você conhece o valor da década, você consegue então saber qual que é o valor dessa resistência. Então você vai mexer nessa década até observar a condição de 2 para 1. Quando você chegar nessa condição, basta ler esse valor e falar que ele é igual à resistência interna desse amperímetro.